Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então neste vídeo nós estaremos entrevistando a professora Roberta, sabendo um pouco sobre sua vida pessoal e sua vida profissional, falando um pouco sobre sua carreira. Professora, a primeira pergunta a ser lançada é: o que motivou a senhora a ser psicopedagoga? O que me motivou foi entender que havia muitos desafios para as crianças, para os adolescentes, desafios que eu enfrentei quando eu era criança, no meu processo de aprendizagem, e que em muitos casos não eram entendidos pelas escolas. As crianças passam por muitos desafios, as crianças passam por muitas mudanças e às vezes aquela instituição não está pronta para entender que existem aprendizagens diferentes. Às vezes a gente coloca as crianças num pacotinho só e quer que elas aprendam tudo igual. Mas apesar de terem as etapas de desenvolvimento, que tem ali os marcos nos quais elas precisam desenvolver certas habilidades, existem crianças que não vão acompanhar esse processo. Isso é natural e a gente precisa estar atento a esses marcos, a essas dificuldades que elas enfrentam, e, ao mesmo tempo, aceitar que é um processo dela e, assim, poder ajudá-la. E essa ajuda, em muitos momentos, eu vi que não era dada na escola. Isso lá, quando eu nasci, em 1980, 90, eu já percebia dificuldade nos meus colegas. Eu tinha grandes amigos que não conseguiam realizar uma tarefa, às vezes, que para mim era simples. Eu, graças a Deus, aprendi a ler e escrever muito cedo, sempre gostei da escrita, sempre gostei de aprender, mas eu via colegas que estavam junto comigo e que na hora da avaliação, principalmente prova, esse nome que até hoje reina e deixa as pessoas com grandes dificuldades. Eu acho que para você também, quando se fala na palavra prova, já é um desafio. E para as crianças também eram. E aí quando falava em prova, pronto, elas travavam, tiravam notas ruins, aí vinha o quê? Baixo rendimento escolar, a família em cima, a cobrança, às vezes a forma de educar dentro de casa sem entender que aquilo era uma dificuldade, achando que era preguiça da criança, enfim. O que me fez escolher essa profissão foi entender que havia necessidade de ajudar outras crianças. Próxima pergunta: quais desafios a senhora enfrentou nessa profissão? Desafios foram vários, principalmente no início da carreira, porque o início da carreira, acredito que para todos os profissionais, ele é meio que cru. A gente sai de uma faculdade, vocês vão enfrentar isso com certeza, a gente sai de uma faculdade com toda aquela teoria e aí enfrenta a realidade das famílias, a realidade das crianças, a realidade das escolas. Você não é conhecido profissionalmente, então tem esse medo ainda das famílias de colocar o filho diante de um profissional que eles não conhecem. Para mim, o maior desafio foi esse: conquistar, primeiramente, um espaço que ainda não é tão explorado, não é tão compreendido. Quando se fala, por exemplo, em psicopedagogia, as pessoas ainda ficam meio que sem saber se é psicologia, se é um psicólogo, se você é um médico, mas não. Você é um especialista numa área e essa área é a aprendizagem. A aprendizagem e o processo que a criança vai ali, não só a criança, tá? Eu falo criança na maioria das vezes porque é o público maior que aparece. Quando a gente tem ali um adulto com dificuldade, às vezes até ele entender que ele precisa de uma ajuda, ele enfrenta alguns desafios particulares, como o medo de procurar um profissional, como até mesmo a vergonha de mostrar que precisa daquela ajuda. Mas a psicopedagogia é para qualquer pessoa que entenda que tem uma dificuldade em um processo de aprender. E isso vai para as escolas, vai para os hospitais, vai para as empresas, que também podem ajudar os seus colaboradores a desenvolver novas habilidades, a aumentar a sua potencialidade. Então, o meu desafio maior no início da carreira foi esse: fazer com que as pessoas conhecessem a minha profissão, ajudá-las a também entrar nesse mundo e conhecer de fato o que era a psicopedagogia, onde ela atua de fato, o que ela vai contribuir com essa melhora. E os resultados, eles são vistos assim, a partir do terceiro mês. Você já percebe o resultado e a mudança na criança, no adolescente, no jovem, no adulto. Só que o outro desafio também é a constância.
Que às vezes a pessoa, o pai, a mãe, começa a levar a criança e acha que você está fazendo um processo no qual demora muito. E aí eu volto à questão anterior. Cada criança, cada adolescente, cada jovem vai ter um processo diferente. E aí a gente precisa entender esse processo. Uns vão demorar um pouco mais, outros vão pegar de forma rápida. E a gente precisa estar atento também a esse demorar um pouco mais, talvez para criar uma nova estratégia, talvez também para pegar recursos novos. Então, com um eu vou trabalhar musicalidade, com outro talvez eu tenha que trabalhar habilidades artísticas, com outro eu vou explorar mais as habilidades matemáticas e por aí vai. Eu preciso fazer com que esse indivíduo alcance o objetivo que é a aprendizagem. Então, um desafio para mim maior. Fazer com que as pessoas conhecessem a minha profissão e, assim, fazer com que ela chegasse de forma eficaz a todas as famílias e assim por diante. Professora, você já praticou alguma atividade dinâmica com seus pacientes? E se essas atividades promoveram bons resultados? Sim, eu sempre trabalho com atividades dinâmicas, lúdicas, jogos, brincadeiras e todas elas dão resultado. Porque o mais importante do consultório, que é diferente, né, para quem não conhece, a psicanálise clínica ela trabalha com um consultório, um atendimento totalmente individualizado. A gente tem até algumas terapês que podem ser em grupos, mas nesse espaço eu consigo explorar muitas habilidades daquela criança e fazer com que ela conheça outras áreas que talvez ela não tivesse conhecimento. Então eu levo música, eu levo dança, levo instrumentos diferenciados que talvez a criança não tenha tido contato, levo vídeos que elas podem também explorar aí o mundo. Hoje tem muita coisa que foi criada para auxiliar os profissionais também no desenvolvimento das habilidades da criança. Então eu aproveito bastante esse cenário. Já montei dentro da minha sala estudos que proporcionaram o trabalho motor, né, com pequenos circuitos de jogos. Já montei salas de estudo para que elas pudessem desenvolver habilidades de pintura, música. Música é uma das áreas que eu mais trabalho, porque através da música você trabalha também a questão da aprendizagem com a palavra, com o ensino da palavra. Então ela vai falar sobre aquelas palavras que ela não conhece ainda, ela vai trabalhar rima, ela consegue explorar tanto o corpo quanto a mente também. A gente sempre explora o todo, mas esses trabalhos que eu coloco em específico, assim, com musicalização, ou com dança, ou com jogos, elas pretendem fazer com que aquele ambiente não seja mais uma sala de aula. É para fazer com que ela não perceba que ali a gente está o tempo todo analisando, explorando, testando. Então eu evito muito usar essa palavra dentro da sala de atendimento. Teste, avaliação, eu evito. Então aquela avaliação que vai ser feita para entender se essa criança tem conhecimento das habilidades motoras, eu não dou esse nome, eu falo como uma atividade de um jogo que vai explorar o seu corpo. Então você vai rolar, brincar, pular, vai falar em esquerda, direita, enfim. Então eu trabalho tudo nessa criança, nesse espaço. Uma outra coisa que é interessante dentro do ambiente que é a clínica é você poder deixar que a criança seja protagonista. Então ela que vai iniciar o desenho, ela que vai iniciar a música. Então a gente leva as propostas, mas a gente explora o máximo possível dessa criança naquele espaço. Isso torna esse ambiente único, cada vez mais único. Então para mim, esse espaço é um espaço que a gente tem a possibilidade de criar, desenvolver e fomentar ainda mais a habilidade dessa criança. Ela vai pegar aquele vazio, digamos assim, que às vezes a sociedade fala, mas meu filho não sabe isso, não sabe aquilo, e vai mostrar o quanto ela tem dentro dela. Todas as habilidades que estão ali guardadas através de um desenho, através de uma dança, através de uma música. Então, assim, tudo que é possível fazer com as atividades que exploram o lúdico, eu levo para esse ambiente, para que a criança possa mostrar para mim o que ela sabe. Eu costumo dizer que o processo de avaliação, ele é um processo que me permite conhecer essa criança talvez até mais do que a própria família. Lógico que eu vou trazer para esse ambiente
todo o histórico da criança, o histórico que a família traz para mim, o histórico que a escola trouxe para mim e até outros profissionais que cuidaram dela. Mas ao mesmo tempo eu vou permitir que ela me mostre quem ela é, que ela me ensine a ensiná-la, digamos assim. Então, a partir daquele espaço que a gente está trabalhando, ela vai me dizer de que maneira ela aprende a contar, de que maneira ela aprende a ler, de que maneira ela aprende a explorar esse mundo que é tão vasto e tão cheio de coisas para aprender o tempo todo. Professora, eu também fiquei sabendo que a senhora atua como psicanalista. Por que a senhora escolheu essa área? Boa pergunta. A psicanálise, ela veio para me auxiliar em algumas questões que eu não estava conseguindo encontrar respostas. Por quê? Quando a gente faz o processo de avaliação de uma criança, por exemplo, a gente vai estudar tudo que envolve aquela criança, aquele indivíduo. Vou sempre falar em criança, gente, mas lembrando, mais uma vez, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e até os bebês podem ser atendidos pela psicopedagogia. Na psicanálise, a psicanálise me auxilia a entender as questões emocionais, porque às vezes aquela criança que tem uma dificuldade no processo de aprendizagem, ela também tem questões relacionadas às suas emoções. E aí, a partir desse conhecimento, eu comecei a explorar um pouco mais toda aquela vivência da criança, todas as experiências que ela passou, tudo aquilo que pode ter sido trauma na escola, na família, e trazer para dentro do espaço da clínica e encontrar ferramentas para ajudar essa criança. Essa outra área de atuação também me abriu um leque de oportunidades, porque eu consigo atender a outras pessoas, não apenas com a psicopedagogia, atendo também como psicanalista. E aí a gente tem outras questões que são inúmeras, não posso nem mensurar todas elas aqui, porque a gente consegue falar sobre doenças, por exemplo, psicossomáticas, que são aquelas que em muitos casos vão atingir as pessoas quando elas estão tanto sobrecarregadas no trabalho, até as mães que enfrentam o dia a dia de levar os seus filhos para os atendimentos, porque são as mães. A maioria das vezes, a gente tem famílias que cuidam daquela criança assim, mas o grande elo entre a sala de atendimento, a escola e todos os espaços que a criança precisa são as mães. Às vezes aquela mãe está ali sobrecarregada com aquela criança, no vai e vem do dia a dia dela, de ter que levar para médicos, para consultas com todos os especialistas que envolvem aquela criança, para a escola, enfrentar o desafio das pessoas, dos olhares, porque aquela criança ela acaba se tornando uma ponte, digamos assim, né, entre ela e esses diferentes cenários. E ela é que vai estar atuante nesse cenário, porque a criança ainda não entende muita coisa. Ela estará lá o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que eu estou dando atenção à criança, eu olho muito para as famílias. Eu olho para essa mãe, para essa pessoa que precisa também desse apoio. Então, eu acabei aproveitando a oportunidade dessa especialização para conversar um pouco mais com as famílias, para orientar melhor as famílias, orientar melhor os casais, porque há conflitos também em alguns casos, porque essa mãe está ali no dia a dia sobrecarregada com diferentes cenários que ela precisa estar. E aí, às vezes, o esposo não entende aquela dificuldade da criança, os porquês, por que ele ainda não está aprendendo, por que ele ainda não consegue. Lembra que eu falei do tempo anterior? Às vezes a criança está com a gente 6 meses e o pai fala assim, mas não teve resultado ainda, por que ainda está levando? E não é assim de uma hora para outra que as coisas acontecem. Por causa disso, a gente precisa dar a essa família todas as informações e todo o suporte necessário para que eles consigam estabelecer uma vida saudável. Acredito que a psicanálise ela me proporcionou isso, a levar para o ambiente, para esse ambiente da sala clínica de atendimento na psicopedagogia, informações para deixar essa mãe com um caminho mais leve para ela e essa família em si, para entender que não é só a mãe que precisa estar cuidando daquela criança, que também ela precisa do apoio, chamado de rede de apoio. O que é essa rede de apoio? É a escola,
são os médicos, são os especialistas que vão atuar com essa criança, são os outros profissionais. Por exemplo, eu sempre indico para a criança um esporte, uma atividade que seja para além da clínica, porque imagina você, um dia está com uma fonoaudióloga, um dia está no psicólogo, no outro dia está no terapeuta ocupacional, no outro dia está comigo lá na psicopedagogia, aí tem a escola todos os dias. E aí, quando é que você brinca? Porque talvez para a criança isso tudo é muito, usando um termo mais técnico, é muito trabalhoso. Mas onde que ela brinca, né? Então eu sempre indico que a criança precisa de um esporte para ela explorar o corpo dela, para ela também conhecer outras crianças, trabalhar a socialização dela. Eu tenho meus parceiros, os professores de natação, professores de capoeira, professores de dança, professores de música, para a gente levar essa criança a saber o que ela gosta de fazer. Como é que ela se sente livre, brincando só para ela? Ela se sente brincando só para ela quando ela vai fazer uma aula de natação? Ela se sente com os amiguinhos quando ela vai, por exemplo, para uma aula de capoeira? E ela encontra pessoas que não veem ela como uma diferente, como o diferente? Que é isso que ela ouve a maioria das vezes. Ele é diferente das outras crianças. E tem espaços que não olham você como diferente. Se vocês estão gostando desse vídeo, não perca a segunda parte, continue com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Tchau, até o próximo vídeo.